Fomos capazes, nós sobreviventes, de compreender e de fazer compreender nossa experiência? Ora, não era simples a rede das relações humanas no interior dos lager. Não se podia reduzi-las a dois blocos, das vítimas e dos opressores. Em quem lê ou escreve hoje a história dos lager, a evidente tendência, ou melhor, a necessidade de dividir o bem e o mal, de poder assumir um lado, de repetir o gesto do Cristo no juízo universal. Aqui os justos, lá os réprobos. Aqui os justos, lá os réprobos. Corte nítido. Sendo escassa sua experiência do mundo, eles não amam sua experiência, o resto reproduz com exatidão aquela dos recém-chegados ao lager, jovens ou não. Todos, com exceção de quem já tivesse atravessado uma experiência análoga, esperavam encontrar um mundo terrível, mas decifrável, de acordo com aquele modelo simples que atavicamente trazemos conosco. Nós, o inimigo fora, separados por um limite nítido, geográfico. Ao contrário, o ingresso no lager um choque em razão da surpresa que implicava. O mundo no qual se precipitava era de certo terrível, mas também indecifrável. Não era conforme nenhum modelo, o inimigo estava ao redor, mas também dentro. O nós perdia os seus limites. Os contendores não eram dois, não se distinguia uma fronteira das muitas e confusas. O mundo no qual se precipitava era de certo terrível, mas também indecifrável. Não era conforme a nenhum modelo, não era conforme a nenhum estava ao redor, mas também estava ao redor, mas também nós perdia os limites. Os contendores não eram dois, não se distinguia uma fronteira, mas muitas e confusas. Mas os aliados esperados, salvo casos especiais, não existiam. Existiam, ao contrário, 1000 mônadas impermeáveis e, entre elas, uma luta desesperada, oculta e contínua. Uma luta desesperada, essa revelação brusca e contínua, que se manifestava desde as primeiras horas do cativeiro, muitas vezes sob a forma indireta de uma agressão concêntrica por parte daqueles que se esperavam encontrar os futuros aliados, era tão dura que logo derrubava a capacidade de resistir. Para muitos, foi mortal, indiretamente ou até diretamente. É difícil defender-se de um golpe para o qual não se está preparado. Desesperada, oculta e contínua. Mas para o ritual do ingresso e o colapso moral que ele propiciava contribuíam também, mais ou menos inconscientemente, os outros componentes do concentracionário, os prisioneiros simples e os privilegiados. Raramente sucedia que o recém-chegado fosse acolhido, não digo como um amigo, mas pelo menos como um companheiro de infortúnio. Na maior parte dos casos, os velhos, e se virava velho em 3 ou 4 meses, a transformação era rápida, manifestavam aborrecimento. O novato, Zugang, observe-se que em alemão é um termo abstrato, administrativo, significa ingresso, entrada. Era invejado porque parecia trazer ainda consigo o cheiro de sua casa, e era uma inveja absurda, já que, com efeito, se sofria muito mais nos primeiros dias de cativeiro do que depois, quando o costume, por uma parte, e a experiência, por outra, permitiam que se construíssem defesas. Era submetido a zombarias e a brincadeiras cruéis, como acontece em todas as comunidades com os conscritos e os calouros, bem como nas cerimônias de iniciação dos povos primitivos. E não há dúvida de que a vida no lager comportava uma regressão, acarretava comportamentos precisamente primitivos. É provável que a hostilidade para com o Zugang fosse substancialmente motivada como todas as outras intolerâncias, ou seja, consistisse... É provável que a hostilidade para com o Zugang fosse substancialmente motivada como todas as outras intolerâncias, ou seja, consistisse numa tentativa inconsciente de consolidar o nós à custa dos outros, de criar, em suma, aquela solidariedade entre os oprimidos, cuja ausência era fonte de sofrimento adicional, mesmo que não percebida diretamente.
Entrava em jogo também a busca do prestígio, que em nossa sociedade parece ser uma necessidade insuprimível. A multidão desprezada dos velhos prisioneiros tendia a reconhecer no recém-chegado um alvo sobre o qual desafogar a humilhação, a encontrar à sua custa uma compensação, a construir às suas expensas um indivíduo de nível mais baixo sobre o qual despejar o peso das ofensas recebidas do alto. No tocante aos prisioneiros privilegiados, o raciocínio é mais complexo e até mais importante. A meu ver, é fundamental. É ingênuo e absurdo o historicamente falso julgar que um sistema federal proporcional ao socialismo santifique suas vítimas. Ao contrário, ele as degrada, assimila-as. Ele as degrada. No tocante aos prisioneiros privilegiados, o raciocínio é mais complexo e até mais importante. No tocante aos prisioneiros privilegiados, o raciocínio é mais complexo e até mais importante. Ele as degrada. Muitos sinais indicam que parece ter chegado o tempo de explorar o espaço que separa, não só nos lager nazistas, as vítimas dos opressores, e de fazê-lo com a mão mais ágil e o espírito menos turvo do que se fez, por exemplo, em alguns filmes. Só uma retórica esquemática pode sustentar que esse espaço seja vazio. Jamais o é. Está coalhado de figuras torpes ou patéticas, às vezes possuem as duas qualidades ao mesmo tempo, que é indispensável conhecer se quisermos conhecer a espécie. Só uma retórica esquemática pode sustentar que esse espaço seja vazio. Jamais o é. Que é indispensável conhecer se quisermos conhecer a espécie humana. Se quisermos saber defender nossas almas quando uma prova análoga se apresentar novamente, ou se somente quisermos nos dar conta num grande estabelecimento industrial. Os prisioneiros privilegiados eram minoritários na população dos lager, mas representavam, ao contrário, uma forte maioria entre os sobreviventes. De fato, ainda que não se leve em conta o cansaço, os golpes, o frio, as doenças, deve-se lembrar que a ração alimentar era nitidamente insuficiente até para o prisioneiro mais frio. As gastas em 2 ou 3 meses as reservas fisiológicas do organismo, a morte por fome ou por doenças induzidas pela fome, era o destino normal do prisioneiro. Podia ser evitada apenas com o suplemento alimentar e, para obtê-lo, era preciso dispor de um privilégio. Os golpes, as doenças, o frio, as doenças. Octroyé ou conquistado, astuto ou violento, lícito ou ilícito, de estar acima da norma. Ora, não se pode esquecer que a maior parte das recordações dos sobreviventes, narradas ou escritas, começa assim. O choque contra a realidade concentracionária coincide com a agressão, não prevista e não compreendida, por parte de um inimigo novo e estranho. O prisioneiro funcionário, que ao invés de pegar-lhe a mão, tranquilizá-lo, ensinar-lhe o caminho, se arroja sobre você gritando numa língua desconhecida e lhe golpeia o rosto. Ele quer domá-lo, quer apagar a centelha de dignidade que você talvez ainda conserve, as doenças que ele perdeu. Mas você estará perdido se essa dignidade o levar a reagir. Esta é uma lei não escrita, mas férrea. O Jurukslagen, a resposta na mesma moeda, é uma transgressão intolerável, que só pode ocorrer a um novato. Quem a comete deve tornar-se um exemplo. Outros funcionários acorrem em defesa da ordem ameaçada e o culpado é surrado com raiva e método até ser domado ou morto. O privilégio, por definição, defende e protege o privilégio. A resposta na mesma moeda é uma transgressão intolerável. E o culpado é surrado com raiva e método até ser domado ou morto. Fora maltratado durante a distribuição da sopa e havia ousado dar um empurrão no funcionário distribuidor. Acorreram os colegas deste último
e o réu foi afogado. Acorreram os colegas deste último e o réu foi afogado exemplarmente com a cabeça imersa na panela da própria sopa. A ascensão dos privilegiados, não só nos lager, mas em todas as situações humanas, é um fenômeno angustiante, mas inevitável. Eles só não existem nas utopias. As doenças. É dever do homem justo declarar guerra a todo privilégio não merecido. Mas não se deve esquecer que essa é uma guerra sem fim. Sempre que existe um poder exercido por poucos ou por um só contra a maioria, o privilégio nasce e prolifera, inclusive contra a vontade do poder mesmo. Mas é normal que o poder o tolere e o encoraje. Limitemo-nos ao lager, que, no entanto, mesmo em sua versão soviética, pode bem servir como laboratório. A classe híbrida dos prisioneiros funcionários constitui sua base e, simultaneamente, seu traço mais inquietante. É uma zona cinzenta, com contornos mal definidos, que ao mesmo tempo separa e une os campos dos senhores e dos escravos. Possui uma estrutura interna incrivelmente complicada e abriga em si o suficiente para confundir nossa necessidade de julgar. Senhores e dos escravos. A zona cinzenta da proteção e da colaboração nasce de múltiplas raízes. Angustiante. A zona cinzenta dos senhores e dos escravos. O nazismo dos últimos anos não podia prescindir deles. A área do poder. A área do poder e dos escravos. A zona cinzenta, a classe híbrida dos prisioneiros funcionários é uma zona cinzenta, não só mão de obra, mas também forças da ordem, delegados e administradores do poder alemão. Angustiante. Nessa área devem ser catalogados com nuances diferentes de peso e qualidade.